O quarto estado da água, isso mesmo, sem ser o líquido, sólido e gasoso, o aprisionado em minerais, porque até o final desse vídeo eu vou explicar para vocês. E o chamado quarto estado da água foi identificado em 2016, uma pesquisa não tão antiga do Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos da América, quando observavam moléculas de água aprisionadas em canais minúsculos dentro do mineral berilo, que compõe esmeraldas. Essa descoberta mostrou que a água pode assumir um comportamento diferente do estado sólido, líquido e gasoso. E nessas novas descobertas mostram que ela está presente não apenas na superfície, mas também em grandes quantidades nas profundezas da Terra. Os 4 estados das águas estão lá. O líquido, vamos começar por ele. É o estado mais conhecido, presente nos oceanos, rios, lagos e aquíferos. Na superfície, cobre cerca de 70% do planeta. Sólido, encontrado nas geleiras, calotes polares e montanhas nevadas. Esse estado é essencial para o equilíbrio climático e para o nível dos mares. Gasoso. A água evapora, formando vapor que compõe nuvens e participa do ciclo da nossa chuva. Esse estado é fundamental para o clima e para a regulação da temperatura terrestre. Agora, aprisionada em minerais, estado interno. Pesquisas recentes revelaram que a centenas de quilômetros de profundidade, a água incorpora na estrutura de minerais como a wiclogodita. Essa forma não é líquida, sólida ou gasosa, mas está quimicamente ligada às rochas do manto terrestre. Descobertas científicas recentes. Estudos com diamantes encontrados no Mato Grosso mostraram que a água aprisionada entre 410 e 660 quilômetros de profundidade em uma região chamada Zona de Transição do Manto. O volume estimado pode ser 3 vezes maior que todos os oceanos da superfície juntos, mudando a forma como entendemos a origem da água na Terra. Isso faz lembrar muito um versículo da passagem bíblica o livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 11 e 12, com menção similar em Gênesis, capítulo 8, versículo 2, que fala que no tempo de Noé a ordem da criação se rompeu, as fontes do abismo se abriram, liberando as águas ocultas das entranhas da terra. E as comportas do céu se escancararam, derramando chuvas incessantes. Por 40 dias e 40 noites o mundo foi envolto em um mar sem fim, como se voltasse ao caos primordial, quando as águas de cima e as águas de baixo ainda não estavam separadas. Mas no meio desse dilúvio a água flutuava, e na arca flutuando o sinal de esperança, a promessa de um novo começo. A Bíblia já dizia, já nos versículos antigos, que existiu tanto começou no dia do dilúvio, chover do céu, quanto as águas emergiram da terra, essas águas que estão até hoje embaixo e que está em grande volume até hoje. O volume estimado pode ser 3 vezes maior que todos os oceanos da superfície junto, mudando a forma como entendemos a origem da água na Terra. Essa água subterrânea não forma mares líquidos, mas está armazenada dentro da estrutura cristalina dos minerais, funcionando como um imenso reservatório invisível. A descoberta reforça a ideia de que parte da água da superfície pode ter vindo do interior do planeta e não apenas de cometas ou asteroides, como se pensava antes. Qual a importância para o planeta? A presença de água em diferentes estados garante o ciclo hidrológico e influencia diretamente o clima, a atividade tectônica e até a formação de vulcões. O estado interno da água mostra que o planeta tem um sistema integrado onde a superfície e o interior estão conectados. Essa visão amplia nosso entendimento sobre a dinâmica da Terra e até sobre a possibilidade de outros planetas armazenarem água em forma de semelhantes igual a nós. Além dos 3 estados clássicos, líquido, sólido e gasoso, a ciência confirmou o 4º estado da água, aprisionado em minerais nas profundezas da Terra, e essa descoberta revela que nosso planeta é muito mais rico em água do que imaginávamos e que esse recurso é essencial para manter a Terra viva e dinâmica. O contexto das descobertas recentes são: cientistas identificaram um imenso reservatório subterrâneo de água aprisionada em minerais localizado a 700 quilômetros abaixo da superfície.
Essa água não está em forma líquida, mas quimicamente ligada às rochas, funcionando como um oceano escondido. O volume estimado é 3 vezes maior que todos os oceanos da superfície juntos, mudando nossa compreensão sobre a origem da dinâmica da água na Terra. Assim, além dos 3 estados clássicos, agora sabemos que existe esse 4º estado, aprisionado nesses minerais nas profundezas do planeta, e essa descoberta mostra que a Terra é muito mais rica do que pensávamos e imaginávamos, e que esse recurso é essencial para manter tudo que está vivo e dinâmico aqui. Então, resumindo sobre essa descoberta, se a Terra possui água aprisionada em minerais, outros planetas rochosos também pode ter, aumentando as chances de ambientes habitáveis fora da Terra e quem sabe realmente não estamos sozinhos. Se você gostou, se você conhecia, sabia, deixe esse comentário, segue, curte, compartilha, republica, coloca no favorito, seu comentário, seu like é muito importante e até a próxima curiosidade. O terror e o mundo misterioso e assombrado realmente é cativante e fascinante, mas o que realmente dá medo é os vivos. É o que se envolve em torno dos poderosos, do dinheiro e dos vivos. E o que significa tudo isso? Preste bem atenção. Quero que vocês tenham acesso, pelo menos ao que está escrito nos arquivos de Epstein. São terríveis imagens. As crianças foram sacrificadas, elas foram machucadas. E a minha preocupação com relação a tudo isso é porque nós estamos hoje no Brasil com mais de 50 mil crianças desaparecidas. Aonde estão nossas crianças? O que fizeram com nossos meninos e meninas? Segundo o relatório da Sinalid, que é o sistema do Ministério Público Federal, nós estamos com mais de 102 mil pessoas desaparecidas no Brasil hoje. A Comissão de Segurança Pública aqui do Senado fez um trabalho em 2024 só sobre o desaparecimento de crianças. E dessas 102 mil pessoas desaparecidas, mais de 50 mil são crianças. Onde estão nossas crianças? Os documentos mais recentes divulgados sobre o caso de Jeffrey Epstein citam uma ampla lista de nomes divididos em diferentes categorias. Alguns exemplos incluem principais acusados e conspiradores que tirei o nome. Jeffrey Epstein era o financista acusado de tráfico de menores e ele perdeu a vida em 2019. Ghislaine Maxwell, socialite britânica, condenado por associar e auxiliar Epstein no recrutamento de jovens. Figuras públicas mencionadas nos arquivos, políticos e funcionários: Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atual presidente dos States, além de outros nomes dos círculos de poder, empresários e bilionários, Lex Wexner, fundador da L Brands, entre outros magnatas citados em documentos, realezas e aristocracia, Príncipe Andrew, Duque de York, que já enfrentou processos civis relacionados ao caso. Celebridades e mídia, menções a figuras do entretenimento da cultura, embora nem todas tenham sido formalmente acusadas. Vítimas identificadas, diversas mulheres foram nomeadas nos documentos como vítimas, muitas delas menores de idade na época dos seus nomes aparecem em registros judiciais e depoimentos, mas parte permanece sob sigilo para proteção da identidade. Vale destacar que nem todos os nomes citados nos documentos foram acusados formalmente. Muitos aparecem apenas como menções em agendas, registros de viagens ou contatos sociais de Epstein. Nomes de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro aparecem nos arquivos divulgados recentemente sobre o caso de Jeffrey Epstein. No de Jair Bolsonaro, Epstein fez elogios a Bolsonaro em 2018 em mensagens trocadas com Steve Bannon, chamando-o de alguém que mudou o jogo e destacando sua postura política. Não há indícios de envolvimento direto em crimes, apenas menções em conversas e avaliações políticas. De Luiz Inácio Lula da Silva, Lula aparece citado em diálogos relacionados ao movimento Lula Livre, mencionados por figuras como Noah Chomsky e também há referência a uma suposta ligação telefônica em que seu nome foi mencionado. Novamente, não há qualquer acusação criminal contra eles no documento, apenas citações em contextos políticos e intelectuais. É importante reforçar e ressaltar que constar nos arquivos não significa envolvimento em ilícitos. Muitos nomes aparecem apenas em agendas, e-mails ou conversas sem qualquer acusação formal. Quer que entendam que o que houve foi coisas muito graves
e que esses nomes mencionados é de um contexto tipo de citação e não uma acusação séria prevista, e que as vítimas estão sendo também ouvidas pouco a pouco. O que acontecia lá também teve acusações até sobre consumo de carne de criança, mas também está sendo muito bem avaliado e investigado, e não deixa de ser um caso muito... tem que ser aprofundado, está sendo muito investigado e que está causando uma tremenda polêmica, mas é de causar muito medo e arrepio de saber que isso pode ter realmente acontecido e acontece ainda hoje. Na Ilha dos Marajós já sabemos o que rola. Não conseguimos parar, não conseguimos evitar. Dinheiro fala mais alto, mas o que acontece e o que aconteceu com as crianças desaparecidas e o que anda ainda acontecendo. Deixe seu comentário sobre esse caso, me curte, compartilha e publica, coloque seus favoritos. Deixe o que vocês acham sobre isso. Até o próximo vídeo. Galera, quem aí se lembra do ET entrevistado mais famoso do Brasil? Me curte, compartilha, republica, coloque seus favoritos aí, deixa meu coraçãozinho do amor de vídeo e deixa aí nos comentários, que é muito importante. Vamos relembrar que nossa adolescência, nossa infância, galera dos anos 90, quem que não lembrava desse alienígena, esse ET mais famoso do Brasil, um queridinho chamado ET Bilu. Agora consegue ver, Bilu? Deixa eu ver. Ah, agora eu peguei, Bilu. Tá me pegando. Agora estou vendo. Relaxa os seus ombros, seu corpo. Cristiano, Pois não. em minha expressão, uma mensagem a todos. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Posso chegar perto, Bilu? Mais 2 passos. 1, 2, 3. Ele está tentando se mostrar totalmente. Só manter a calma. Então, gente, foi em 2010, em uma reportagem da TV Record, o suposto ser extraterrestre foi mostrado em um pantanal, pantanal, é mato lá. E, tipo assim, a Record era a mestra de ter as reportagens mais loucas que existiam, falando com uma voz aguda e pedindo que as pessoas buscassem conhecimento. Era muito bom, cara. Tinha que ter camiseta na época do ET Bilu, era massa. A frase virou bordão e rapidamente se espalhou pela internet, tornando-se meme e referência cultural. Todo mundo conhece o ET Bilu. Biluzinho. O personagem estava ligado à comunidade Cidades e Gurates em Corguinho, criada por Urandi, que defendia teorias sobre contatos extraterrestres e até sobre uma suposta cidade perdida chamada Ratanabá. O objetivo não era ser levado a sério, e não foi, né, como prova de vida alienígena, mas sim entrar na cultura popular e se tornar parte do folclore moderno como uma lenda urbana, né? Parece que ele conseguiu. O ET Bilu foi ridicularizado por muitos veículos, mas ganhou enorme repercussão justamente pelo tom inusitado e pela frase icônica: busquem conhecimento! Viralizou em fóruns, redes sociais e vídeos, tornando-se um dos primeiros grandes memes brasileiros da década de 2010, a minha melhor época. Até hoje, busca conhecimento é lembrado como uma das frases mais marcantes da internet brasileira. O criador Urandi Oliveira já era conhecido por alegar contatos com extraterrestres e por fundar comunidades e gurates, e ele usou o personagem para reforçar suas ideias, atrair curiosos e ganhar Aproxime-se com mãos direita e estendida para o inimigo. Vai chegar um pouco pro lado e tem um galinho na frente. Essa é a única vez que Bilu vai utilizar as árvores para dividir a energia dele com você. Próxima vez você já terá uma... Eu já tô vendo você com o cap escuro. Isso. O rosto mais claro. Isso. A roupa tava mais branca, mas agora tá mais É escura. porque eu dividi com as árvores. Ah, tá. E tô vendo já o seu nariz, Isso. o seu olho. Isso. E tô vendo a sua mão como se estivesse no peito. Isso. Isso. Consegue ver detalhes brancos no... Quem lembra do ET Bilu? Deixa aí nos comentários quem gostava do ET Biluzão. O ET Biluzeiro, o ETzinho do busca conhecimento e tal. Cara, foi muito louco. Dava pra na cara, dava pra ver assim estampado que era um cara de óculos com uns trem enrolado, uma blusa, sei lá o que na cara. Mas a Record foi lá. A Record não deu pra trás. Ela foi lá entrevistar o ET Bilu. Ai, foi o máximo. Me segue, curte, compartilha, publica, coloca nos favoritos, deixa nos comentários. Vocês lembram? Vocês lembram? Eu sei que vocês lembram do ET Bilu.
Vocês conhecem o episódio de Pokémon que hospitalizou cerca de 700 crianças no Japão? Então fica até o final desse vídeo, me segue, curte, compartilha, República, coloca nos seus favoritos, deixa seus comentários que é muito importante e o like pra dar aquela força no vídeo. Vamos lá. O Choque de Porygon, um episódio que transcendeu a ficção. Na noite de 16 de dezembro de 1997, o Japão testemunhou um acontecimento que parecia saído das páginas de um romance fantástico, mas que se inscreveu na realidade com a força de uma tragédia coletiva. O país inteiro, acostumado ao ritmo vibrante das aventuras de Pikachu e seus companheiros, foi subitamente abalado por um fenômeno que uniu a inocência da infância à vulnerabilidade do corpo humano diante da tecnologia audiovisual. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão, mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. No 38º episódio da primeira temporada de Pokémon, intitulado como Tenno Seishi Porygon Soldado Elétrico Porygon, uma cena buscava transmitir a intensidade de uma explosão digital. Para isso, os animadores recorreram a uma sequência de luzes alternadas em vermelhos e azul, piscando em ritmo frenético. O que deveria ser apenas um recurso estético transformou-se em um gatilho neurológico e centenas de crianças começaram a sofrer convulsões, tonturas, vômitos e irritações oculares. O número é estarrecedor. Cerca de 685 crianças foram hospitalizadas naquela noite e os registros apontaram que mais de 12 mil espectadores apresentaram sintomas, ainda que em graus variados. O país mergulhou em um estado de alerta. Pais desesperados correram às emergências autorizadas e autoridades médicas se mobilizaram. E a mídia amplificou o episódio até torná-lo um símbolo de vulnerabilidade coletiva. O anime, até então um fenômeno cultural em ascensão, foi suspenso por meses. E ele estava logo no início, quando estava na explosão em 96, começando a ficar famoso aqui. O episódio jamais voltou a ser exibido, eles não voltaram a exibir mais, tornando-se um fantasma dentro da própria série, um capítulo proibido, lembrado apenas por um episódio de Porygon. A criatura digital, ironicamente, foi marcada para sempre por ser um estigma que não lhe pertencia, já que a cena crítica envolvia Pikachu. Do choque nasceu a prudência e regulamentações rígidas foram impostas à indústria da animação japonesa. O uso de luzes piscantes, cores alternadas em alta velocidade e efeitos visuais intensos passou a ser controlada para proteger os espectadores. Caso vocês percebam, até aqui no TikTok é proibido vídeo com esse tipo de luz. O Pokémon Shock tornou-se um marco, lembrando que a arte, mesmo quando inocente, pode inadvertidamente tocar os limites da biologia humana. É essencial compreender que os sintomas não foram fruto de medo psicológico, mas de uma condição neurológica conhecida como epilepsia fotossensível. O pânico coletivo, embora real, foi consequência da escala do evento e da súbita percepção de que um simples desenho animado poderia desencadear uma crise nacional. Esse episódio, ele ficou histórico, com uma curiosidade histórica, em uma narrativa que mistura tecnologia, infância e fragilidade humana. Um episódio que nos lembra que até mesmo o brilho inocente de uma tela pode se transformar em uma tempestade e que a ficção às vezes invade a realidade com uma força inesperada. Embora a ciência tenha explicado o fenômeno como resultado da epilepsia fotossensível, uma reação neurológica a estímulos visuais intensos, o episódio também alimentou interpretações de caráter sobrenatural e simbólico. Afinal, quando centenas de crianças sofrem simultaneamente diante de uma mesma imagem, o imaginário coletivo tende a buscar explicações além da racionalidade médica, e as interpretações sobrenaturais possíveis começam a aparecer. Energia espiritual coletiva. Alguns enxergaram o evento como uma manifestação da força psíquica das crianças, como se a energia vital delas tivesse sido ativada ou perturbada por padrões luminosos que ressoavam em níveis invisíveis. Portais digitais, ou episódio que envolvia o Porygon, um Pokémon associado ao mundo virtual. Para quem acredita em dimensões ocultas, a cena poderia simbolizar uma abertura de portais entre o real e o digital, provocando um choque vibracional nos espectadores.
ou códigos ocultos na luz. Há quem interprete as luzes piscantes como mais do que simples efeitos visuais, seriam mensagens subliminares ou frequências capazes de tocar camadas espirituais do ser humano, despertando sensações além do físico. O mito da maldição do desenho, como o episódio foi banido e nunca mais exibido, ele ganhou a aura de episódio proibido, cercado por lendas urbanas que o tratam como amaldiçoado. Um artefato audiovisual que carrega em si um poder perigoso entre mitos e realidade. O que torna Pokémon Choque tão fascinante, sem falar que eu amava Pokémon quando era criança. É justamente essa fusão entre o explicável e o inexplicável. A ciência nos dá respostas concretas, mas o imaginário popular constrói narrativas que transformam o episódio em uma espécie de mito moderno. Um momento em que a ficção atravessou a barreira da tela e tocou a vida real de forma quase mística. E eu vi esse episódio várias vezes. Nem percebi essas cores na época. Nem agora assistindo, nem tinha noção que tinha esse tipo de problema visual quando você vê isso. Mas o que vocês acham? Vocês sabiam? Deixe seu comentário, republica, compartilha, curte. Deixa aí o que vocês acham. Vocês sabiam dessa notícia antiga? É antiga, mas é boa. E vocês acham o quê? Que realmente é ciência ou sobrenatural? Deixe aí seu like e seu comentário.